Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração neste dia em que celebramos a festa de São Domingos, o fundador da Ordem Dominicana. Nasceu em Espanha, Caleruega, portanto penso que será para o País Basco, de cerca do ano 1170. Estudou teologia em Palência e foi nomeado cônego da Igreja de Osma. Por meio da sua pregação e do exemplo da sua vida, combateu com grande êxito algumas heresias do seu tempo, isto é, ideias erradas que se difundem entre os cristãos, e ele combateu isso com firmeza. Para a continuidade desta obra, reuniu companheiros e fundou a Ordem dos Pregadores, os chamados e mais conhecidos por dominicanos. Morreu em Bolonha no dia 6 de agosto de 1221. Enviamos as saudações da nossa Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, na província do Ontário, do Canadá. Somos uma igreja criada e mantida, edificada e mantida pelo amor, pela devoção, pela generosidade dos imigrantes de língua portuguesa, e somos uma igreja, uma paróquia que se expressa em primeiro lugar na língua português. Fazemos esta oração na Capela do Senhor de Cristo dos Milagres, que a nossa festa seria e é todos os anos no primeiro fim de semana de setembro, e dentro de dias teremos a nossa novena de preparação para a festa, já que a festa este ano terá que ser de forma especial. Já refletimos de onde veio a imagem original que está em São Miguel, nos Açores, em Ponta Delgada, no Santuário da Boa Esperança. E esta imagem, sendo uma cópia que os imigrantes adquiriram, feita em Braga, em madeira, segundo a nossa tradição, segundo a nossa cultura de língua portuguesa, a imagem, a primeira, que estava no Vaticano e que veio do Oriente, da zona da antiga Constantinopla, hoje Istambul, quando foi a invasão dos árabes, os antepassados dos turcos, e os cristãos trouxeram a imagem para o Museu do Vaticano, e depois, para que a comunidade religiosa fosse estabelecida nos Açores, era necessário que alguém se deslocasse a Roma a pedir a respectiva bula apostólica. Duas das suas religiosas largaram então São Miguel a caminho da cidade eterna, Roma, onde solicitaram ao Papa o desejado documento para começar uma ordem religiosa nos Açores, que era terra nova, eram ilhas e que tinham sido acabadas de descobrir. Isto foi no início do povoamento. Também desempenharam essa missão que o Sumo Pontífice Clemente VII não só lhes passou a desejada bula, como ainda lhes ofereceu uma imagem do ex-homem, ex-homem, o Cristo sofredor, animado pela ideia das terras novas dos descobrimentos portugueses. Houve muitos acontecimentos depois nos Açores que tornaram esta imagem muito querida e amada dos cristãos, dos católicos dos Açores. Conta a tradição que no outono de 1713, durante um grande terremoto na ilha de São Miguel, um grupo de freiras saiu à rua em procissão com a imagem de Jesus, que até então não tinha grande culto, estava guardada no convento.
Passaram entre escombros e cadáveres, até que o tremor mais forte fez cair a imagem de Cristo do andor para o chão, ficando esta direita sem se partir ou sequer sujar. Nesse momento a terra parou de tremer, o mar amansou e o céu descobriu-se, nascendo assim a grande devoção do Senhor Santo Cristo dos Milagres. As coisas não acontecem como nós muitas vezes programamos e imaginamos. Há o tempo de Deus. A imagem estava na capela do convento e aí as irmãs sentiram necessidade de sair com o Senhor Santo Cristo dos Milagres, de quem eram muito devotas, e aconteceu isto. E aí gerou o amor, o carinho, a devoção, a entrega, os sacrifícios, todos que o povo açoriano tem feito para difundir a sua mensagem. E a ideia do Papa Clemente VII ao dar a imagem que estava no Vaticano para os Açores era por causa da ideia da Terra Nova. E depois os irmãos dos Açores trouxeram então a imagem para muitas igrejas da Terra Nova, Canadá e Estados Unidos. No Canadá a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres é venerada em muitas igrejas que foram construídas pelo amor, pelo sacrifício, pela devoção dos portugueses, assim como a devoção à Nossa Senhora de Fátima. Nós hoje, então, na festa de São Domingos, um grande pregador, um homem de Deus, de meditação, de reflexão, de teologia profunda, a ordem que fundou é a ordem dos pregadores, para difundir a palavra de Deus, os dominicanos, e que teve ao longo da história, ao longo dos tempos, uma grande ação na Igreja. Nós hoje vamos meditar no Salmo 8, desta festa de São Domingos. O Salmo 8 fala da majestade de Deus e a dignidade do homem. Por um lado temos a majestade de Deus e por outro lado a dignidade do homem. E diz São Paulo aos Efésios, na sua epístola aos Efésios, capítulo 1, 22, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja. Deus colocou tudo à disposição de Cristo e fez dele a cabeça da Igreja. E diz assim o Salmo número 8: Ó Senhor nosso Deus, como sois grande! Vosso nome está em todo o universo. Desdobraste nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor e majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eis a força que opondes aos maus, reduzindo o inimigo ao silêncio, contemplando estes céus que plasmastes e formaste com dedos de artistas. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes, e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor. Vós lhe deste poder sobre todas as coisas, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois e os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, os passarinhos e os peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome em todo o universo. A leitura breve que nos é dada para refletir é da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 14 a 16. Abençoai os que vos perseguem,
abençoai os que vos amaldiçoam. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto da grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Amaldiçoar ainda é mais do que dizer mal. Amaldiçoar é desejar mal, pedir a Deus mal, como Deus fizesse o mal. Mas certamente haverá pessoas que são capazes de amaldiçoar. Nós vivemos num tempo conturbado, que é o nosso tempo. Ao exemplo do tempo da história da Igreja, que os cristãos souberam passar, nós também temos que saber ultrapassar este tempo em que vivemos. E quando se fala de heresias, no nosso tempo, a palavra heresia aparece quase como blasfema. Heresia é um erro doutrinal. É uma mentira que se faz passar por verdade. E na história da Igreja já houve muitas dessas mentiras. E no tempo que corre, ao longo de muito tempo, houve mentiras que se foram se tornando oficiais. O movimento protestante teve muita responsabilidade nisso. Difundiu ideias acerca de Deus, do mundo e do homem que não são verdade. Depois veio o movimento da maçonaria, que é secreto, controla tudo, mas ninguém sabe quem são, e que tem um projeto muito mau. A maçonaria começou como sendo um sindicato de pedreiros na construção da Catedral de São Paulo em Londres, e depois passou para a França, e na França toma umas proporções jacobinas, sobretudo contra a doutrina da Igreja, contra a Igreja, contra o Papa, contra tudo. E vive assim secretamente. Em Portugal estão muito instalados, estão no poder. Há dias veio uma estatística, diz que de 92% dos nossos parlamentares que são do Parlamento, do Governo e dos parlamentares, 92% são maçons, são maçónicos, que têm os seus projetos. A Igreja de Jesus Cristo não interessa para nada. A separação do Estado da Igreja, que sobretudo veio de França, essa ideia da Revolução Francesa, e foi implantada com a República, não é isso que está em causa, porque a Igreja sempre desejou a separação. O que está em causa é, através de um disfarce de separação, a perseguição, com leis, com normas. E nós, no dia que celebramos São Domingos, fundador dos dominicanos, devemos pensar nisto. Tantas heresias, tantos erros. Esta ideia de que todas as religiões, não se procura a verdade. Jesus Cristo veio fazer a revelação da verdade, confiou a Pedro. A verdade hoje não importa. O que importa é a confusão. E criar confusão. Ninguém fala da verdade. E há muita gente, muitos cristãos, que vivem, foi decidido pelos governantes, logo é bem. Foi decidido pelos governantes, logo é bem. E o bem não é assim. Quantos mártires na Igreja se mantiveram firmes à verdade? Quanta gente. Nós, no nosso tempo, estamos a ter erros muito graves. Dou o exemplo dessa coisa da ideologia nas escolas. Estão a meter na cabeça de alguns jovens para, por exemplo, mudança de sexo.
sem preparar as pessoas, sem fazer isso, e cada vez mais novos. Isto vai dar grandes problemas, porque vai dar grandes confusões. O cristão tem que se manter de pé. Não quer dizer que um ou outro caso não seja para parar, para refletir. Mas como estão a fazer, têm à pressa, a querer isto agora que é o bem, a Igreja tem que se manter firme. Nem que isso nos custe a vida. É um erro tremendo. E, por exemplo, Portugal está a entrar nisto. O governo que está neste momento assusta. O único objetivo são estas coisas. Não se vê mais nada. Estes objetivos. E nós, como cristãos, temos que saber distinguir o mal do bem e estar preparados. Hoje temos um texto, uma reflexão sobre a Ordem dos Pregadores, a Ordem dos Dominicanos, fundada por São Domingos. E este texto é assim: São Domingos falava com Deus ou falava de Deus? São duas coisas diferentes. Imaginai uma pessoa e nós temos hoje muitas religiões, muitas coisas que falam de Deus à sua maneira. E o católico, para falar de Deus, tem que falar primeiro com Deus, através da oração, do silêncio, da escuta, irmos nos transformando por dentro e falar com Deus e depois falar de Deus. E agora nós vivemos num mundo que se fala muito de Deus, mas é um Deus criado à imagem da Deus. E São Domingos falava com Deus ou falava de Deus? Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento e o ímpeto do divino fervor tanto o arrebatava que, sem dificuldade, era reconhecido como vaso de honra e de graça. Possuía serenidade de espírito extremamente constante, a não ser que a compaixão e a misericórdia o turbassem. E visto que o coração jubiloso alegra o semblante, revelava exteriormente a placidez do homem interior pela benignidade visível e alegria do rosto. Em toda a parte, mostrava-se homem evangélico por palavras e atos. Durante o dia, com os irmãos e companheiros, ninguém mais simples, ninguém mais agradável. À noite, ninguém mais vigilante, nem mais insistente de todos os modos na oração. Falava raramente, vivia com Deus na oração e sobre isto exortava seus irmãos. Havia um pedido a Deus que lhe era frequente e especial, que lhe concedesse a verdadeira caridade, eficaz em atender e em favorecer a salvação dos homens. Assim fazia porque julgava que só seria verdadeiramente um bom membro de Cristo quando se entregasse totalmente à salvação dos homens como o Salvador de todos. E o Senhor Jesus, que se ofereceu todo para a nossa salvação. Para este fim, após a madura e demorada deliberação, fundou a Ordem dos Frades Pregadores. São Domingos assentava a sua vida na oração, na meditação, na reflexão. E projetava isso na vida através do sorriso, através das suas ações, da forma serena como falava. Exortava constantemente por palavras e por escritos os irmãos desta ordem a que sempre se aplicasse ao Novo e ao Antigo Testamento. Trazia sempre consigo o Evangelho de São Mateus e as Epístolas de São Paulo. Lia-os tanto a ponto de sabê-los quase de cor. Por 2 ou 3 vezes, eleito bispo, recusou sempre, preferindo viver na pobreza com os irmãos a possuir um episcopado. Guardou ilibada até ao fim a limpidez da sua virgindade, desejava ser flagelado
ser cortado em pedaços e morrer pela fé cristã. Dele afirmou Gregório IX: conheci um homem que seguiu em tudo o modo de vida dos apóstolos. Não há dúvida de que esteja unido nos céus à glória dos mesmos apóstolos. Nós cristãos temos que fundamentar a nossa vida no exemplo dos santos. São Domingos era um pensador, era um homem de oração, era um homem de devoção, era um homem que, como diz os escritos e o testemunho sobre ele, em que nós refletimos ao longo dos tempos na igreja, era um homem que trazia sempre consigo o Evangelho de São Mateus, que nós agora andamos a ler na Eucaristia, e as cartas de São Paulo. Fundamentava a sua vida aí. Não era na caça desta ou daquela frase da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento, para explicar aquilo que nós pensamos. Era na oração, na alegria de estar com Deus, na meditação, na reflexão. E nesta manhã coloquemos diante de Deus as nossas preces. Não esqueçamos o Líbano, aquela terra por onde os apóstolos passaram a caminho de Roma. Pedro, Paulo, João. Tomé seguiu a direção das Índias. Houve outros apóstolos que foram para a Etiópia, para a África, espalharam-se pelo mundo, mas a grande maioria dos que vieram para o Ocidente passaram para aquela terra, fundando igrejas, formando comunidades que têm sido tão perseguidas ao longo dos tempos. Rezemos por eles. Rezemos também pelo povo da Venezuela. E um pouco por todos os países. Nós estamos a viver uns tempos conturbados. Cada vez parece que uma necessidade de controlar o povo, e cada vez aumenta mais a desconfiança entre o povo simples, como nós, e os governantes. Quando ouvimos falar em alguma coisa, desconfiamos, não acreditamos, e nós deveríamos acreditar nas nossas autoridades. Nós deveríamos acreditar nos bons propósitos. Temos que rezar por eles, apesar de não serem cristãos, e a gente só vê disparates, um pouco por todo o Ocidente. Nós sabemos e temos visto ao longo dos tempos de grandes erros que o futuro, talvez nas nossas vidas, vamos sofrer muito. As autoridades começaram a governar com arrogância, sem o temor de Deus e sem amar o seu povo. Quando falamos através daquilo que vemos, daquilo que sentimos, e gostaríamos tanto que as nossas palavras fossem falsas e que Deus nos perdoe o pecado se forem falsas, mas assusta-nos muitas leis contra a dignidade da pessoa humana, contra a dignidade de toda a caminhada, a evolução da humanidade. Agora é que estamos certos. Esta ideologia, já caímos nisto tantas vezes. Vamos colocar as nossas preces diante de Deus. Não esqueçamos a Venezuela, onde temos tantos imigrantes portugueses e onde hoje se passa fome. E se passa fome e não se vê um sinal das autoridades, nem das polícias, nada. Estão bem. São a elite. Peçamos ao Senhor que nos ajude. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Celebremos a bondade e a sabedoria de Jesus Cristo, que quer ser amado e servido em todos os nossos irmãos e irmãs, principalmente nos que sofrem, e lhe peçamos: Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Recordamos, Senhor, esta manhã a vossa ressurreição e vos pedimos que estendais à humanidade inteira os benefícios da vossa redenção. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Fazei, Senhor, que demos hoje bom testemunho de vós e por vosso intermédio ofereçamos ao Pai um sacrifício santo e agradável. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade.
Ensinai-nos, Senhor, a descobrir a vossa imagem em todos os seres humanos e vos servir em cada um deles. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Cristo, verdadeiro tronco da videira do qual somos os ramos, fortalecei a nossa união convosco para produzirmos muitos frutos e glorificarmos a Deus Pai. Senhor, tornai-nos perfeitos na caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa Igreja, para que, grande pregador da vossa verdade, seja agora nosso fiel intercessor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Hoje, no terceiro dia de oração, de preparação para a festa de Nossa Senhora da Assunção, no dia 15, nós rezamos a Maria. Ó Mãe, assunta ao céu, porque estiveste em todos os mistérios da nossa redenção aqui na terra. Jesus vos coroou, não apenas com glória, mas também com poder. Pela vossa mais gloriosa e poderosa intercessão, ajudai-nos, ó Mãe amorosa, e apresentai a Jesus os nossos pedidos. Coloquemos diante de Maria os nossos pedidos. Ó Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos um santo dia, com a proteção de Maria, e neste dia de São Domingos, e que o nosso anjo da guarda nos proteja. Todos, bom dia.